Oi, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre ansiedade, mas nós vamos conversar sobre sintomas de ansiedade pouco conhecidos, né? Sintomas que, em geral, antecedem os sintomas físicos. Eu fiz essa listinha aqui de alguns sintomas que, na verdade, a gente pode identificar como comportamentos, né, que vão, talvez, ser um gatilho para uma crise de ansiedade posteriormente, né, mais para frente. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha muito desses comportamentos aqui, ainda tenho tendência a tê-los, então é um trabalho constante, como eu sempre gosto de frisar para vocês, né? A gente faz um trabalho de autoconhecimento, terapias, no meu caso, terapia floral, eu continuo estudando, eu faço cursos, mas eu preciso estar naquela questão do orar e vigiar, né? Para a gente estar sempre atenta aos pensamentos, aos comportamentos que podem desencadear as crises de ansiedade, né? E aí eu vou compartilhar com você hoje quais são esses comportamentos e o que a gente pode fazer para começar a identificá-los e uma dica de floral para um desses comportamentos que também pode te ajudar bastante aí caso você tenha algum deles. O primeiro comportamento que eu separei aqui para vocês na minha colinha é a necessidade de controlar pessoas e eventos. Geralmente, quem tem tendência à ansiedade tem uma necessidade de querer que tudo esteja sob o seu controle, que nada saia do planejado. E aí isso causa muito sofrimento. E os níveis, né, de estresse, cortisol, enfim, eles começam a subir, né, o nível de cortisol, ocasionando o estresse. E isso, com o tempo, um comportamento muito direcionado para essa necessidade de controle, pode começar a fazer com que aqueles sintomas físicos da ansiedade comecem a surgir, né? Então, tremedeira, palpitação, enjoo. Então, é como se o seu comportamento ele fosse um gerador ali da crise mais para frente. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive essa necessidade de controlar, necessidade de que tudo estivesse ao meu alcance e funcionando exatamente como eu desejava. E com o tempo eu comecei a perceber que isso não é possível, né? As únicas coisas que eu posso controlar são aquelas que dependem de mim. Então, meu ritmo respiratório, o que eu como, o que eu quero fazer de hobby, lazer, o que eu quero ler, o que eu quero assistir, isso eu ainda consigo controlar. Agora, outras coisas de outras pessoas, isso não é possível. Então, é interessante a gente entender, fazer uma listinha mesmo do que eu posso controlar e do que eu não posso controlar. E você vai perceber que o que você pode controlar é só aquilo que depende de você. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês um problema meu, né? Que eu tenho até hoje ainda, e que quando eu fico muito ansiosa ou nervosa ou preocupada com alguma coisa, ele tende a ocorrer, que é a labirintite. Eu fui atrás, eu comecei a ter crise de labirintite em 2000 e... fazia faculdade na época, acho que foi 2009, 2010, por aí. E aí eu fui atrás dos tratamentos, fui fazer exames, glicemia, exames do ouvido para ver o que poderia estar acontecendo e não deu nenhuma causa orgânica para labirintite. E aí eu já estava numa época meio pesquisando sobre terapias holísticas, saúde holística, um estilo de vida holístico. Então foi quando eu comecei a ler também o livro da Louise Hay. Na verdade eu já tinha em casa esse livro, tinha comprado por um outro problema. E aí o que eu li sobre labirintite aqui? Ó, a labirintite, ela tem a ver com o medo de não estar no controle. Então, no meu caso, uma doença psicossomática que se instalou devido a essa necessidade de controle. Então, é muito interessante a gente ficar atento, né? Porque tudo que a gente tem começa ali no nosso emocional e depois vai passando por corpo físico. Então, sempre que a gente está tratando algum problema no corpo físico, é bom ficar atento também ao emocional para ver o que pode estar desencadeando aquele problema. Então, tratar o físico, mas também ficar ligadinho no emocional, tá bom? Bom, o segundo comportamento que pode desencadear aí crises de ansiedade é o perfeccionismo. A pessoa nunca pode errar. E quando erra, fica triste, se acha inferior. Então, o perfeccionismo, ele é algo muito ruim porque a pessoa se cobra muito, se julga muito e tem a questão de quem é perfeccionista com si mesmo, às vezes também é perfeccionista em excesso com os outros.
Só que eu falo por mim, nem sempre esse perfeccionismo com os outros é demonstrado. Muitas vezes você é perfeccionista com você, mas com os outros você não demonstra que você também queria que as pessoas funcionassem como você funciona. Você guarda aquele sentimento para você. Então, alguém faz alguma coisa errada que você julga que não é legal, mas você não consegue falar para a pessoa, olha, você errou aqui, não foi legal, né? Porque a gente quer sempre que tudo esteja correndo certo, correndo do jeito certo, bem, né? Então, o perfeccionismo também é um dos fatores que pode mais para frente desencadear a ansiedade, crises de ansiedade, depois síndrome do pânico. Então, é bom relaxar um pouco, entender que todo mundo erra, que a gente pode errar e que o erro também é uma oportunidade para recomeçar. É como o Henry Ford, né? Tem uma frase dele que fala: o fracasso é uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Então, é uma oportunidade para você recomeçar um erro. E às vezes você aprende mais, você cria coisas novas de um erro. Então, nem sempre encarar as coisas como tem que ser perfeito, tem que estar ok, tem que ser assim, porque isso no futuro pode trazer muita coisa ruim e o emocional da gente começar a ficar muito sobrecarregado, tá bom? O terceiro comportamento, ou o terceiro sintoma, aí, entre aspas, já de ansiedade, é evitar atividades e eventos. É o que a gente chama de fobia social. Em geral, a gente evita esses eventos, estar com muitas pessoas, pelo medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar da gente, o que elas vão achar desse meu jeito, do jeito que eu me comporto. Ir a eventos, atividades sociais, faz a pessoa sair da zona de conforto e aí cria aquela sensação de eu não estou num lugar seguro. Então, geralmente, pessoas que tendem a evitar muito atividades sociais e eventos podem estar encaminhando aí também para uma crise de ansiedade um pouco mais severa. Então, é importante observar isso no seu comportamento e ver como você pode fazer para trabalhar essas questões. Por que você foge das atividades sociais? Por que as pessoas lhe causam medo? É medo do julgamento? É medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado ou rejeitada por alguma coisa. Então, sempre tem várias vertentes, porque cada ser humano é único. Então, precisa-se avaliar o que está causando isso em você. Por isso que a terapia é muito importante, porque ela ajuda a destrinchar, porque não é um geralzão. Cada pessoa vai se encaixar em algo. Não dá para colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? Então, por isso que a saúde holística, a terapia holística, ela é muito importante porque ela trata corpo, mente e espírito. Então você integra tudo isso e consegue relacionar melhor o que está acontecendo com a pessoa naquele determinado momento, tá? Então é importante você começar a reparar se você foge muito de eventos, o porquê disso. Se você é uma pessoa que é introvertida, tudo bem, né? Aí não tem problema nenhum, não tem problema nenhum em ser introvertido. Só precisa ver se isso é algo que você quer mesmo ou se quando você não vai, fica aquela dorzinha no coração porque você não tá indo, não tá fazendo e não está acontecendo. Se você fica em paz com isso, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, o próximo sintoma e um comportamento que indica, né, que você pode caminhar para crise de ansiedade é o excesso de planejamento. Você quer planejar tudo, tudo tem que estar certinho, escrito no papel, e se aquilo não der certo daquele jeito, você sofre demais e aí fica nervosa, fica nervoso. Planejar é muito importante. O planejamento é importante porque ele nos direciona. Então, quando a gente planeja algo, a gente tem uma direção de qual caminho seguir. Porém, como nem tudo a gente consegue controlar e nem tudo depende da gente, pode ser que esse planejamento, né, crie umas curvas aí, uns caminhos alternativos. E tá tudo bem se isso acontecer, a gente tem que se adaptar ao caminho alternativo, certo? Então é importante você planejar, você ter metas, objetivos, mas saber que no meio do caminho podem acontecer, né, algumas curvas e é como você vai lidar com essas curvas que vai fazer a diferença. Se você for uma pessoa muito certinha, muito inflexível, que tem que ter tudo sob controle, você vai sofrer e a ansiedade pode se instalar na sua vida nesse caso, tá bom? E também a incerteza, pessoas que ficam incertas de tudo, que estão sempre na dúvida, né? Pedem opiniões o tempo inteiro, acham que não vão ser aceitas pelas decisões que tomarem, têm medo de tomar decisão, também pode gerar ansiedade lá no futuro, que era o que acontecia comigo.
eu era uma adolescente indecisa, depois eu fui ficando adulta ali entre os 20, 25 anos, ainda meio indecisa e querendo um pouco de aprovação dos outros, e fui seguindo esse ritmo. Aí vieram os relacionamentos também, e aí a coisa foi ficando mais complicada, e bum, quando eu pensei que não, eu estava sofrendo de crise de ansiedade. Por tanta incerteza, por tanto medo, por tanta angústia. Então é sempre bom a gente olhar para trás, quando está acontecendo aquele problema, o que que desencadeou isso? Qual foi o gatilho? E aí você vai destrinchando, né, o que você pode fazer para trabalhar essas questões. Bom, gente, essas são sugestões. Eu espero que você possa aí orientar-se e ver o que tem a ver com você, o que não tem. Como eu disse, cada ser humano é único. E uma dica que eu dou para você de floral de bar é o Rock Water, para você que é uma pessoa muito perfeccionista, que tudo tem que estar certinho, que se cobra demais e depois fica ansiosa e ansioso lá na frente. O Rock Water é um floral magnífico que pode te ajudar também. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho de terapia floral, é só entrar no link aqui embaixo na caixa de descrição. E para finalizar esse vídeo, eu vou tirar para a gente hoje uma cartinha terapêutica do Ho Oponopono, que são essas cartinhas aqui. Então, eu vou embaralhar agora pra gente e vou tirar aqui uma cartinha pro vídeo de hoje. Vamos ver qual que é a cartinha. A cartinha é a Girassol, que significa prosperidade, clareza mental e abundância. Então, a gente tem que estar ali, ó, né, aberto para o sol, para o brilho, para a luz, como um girassol. E isso vai gerando na gente prosperidade, clareza mental e a abundância. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É isso. Um abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.